por exemplo, você tem movimento feminista, que é um movimento já de anos 50, é uma coisa velha, que já tinha... Muito velho. Já tinha que estar sido resolvido isso, né? Tá, 60 anos discutindo a mesma coisa e não chegou a uma conclusão. Por quê, Ana? Exatamente por isso, porque o feminismo ele vai trocando de pautas, todo movimento político, para ele existir, ele precisa tocar o coração da massa, apresentar um problema, uma solução, ou um suposto problema e uma suposta solução. Eu vou te dar um exemplo muito simples. As mulheres, no começo da Revolução Industrial, trabalhavam hora extra obrigatória. Aliás, não as mulheres, todos os funcionários. E você deve lembrar que essa época era uma época muito difícil, de 12 a 16 horas trabalhadas. E as mulheres, então, tinham que trabalhar, assim como os homens, 16 horas por dia. Aí elas começaram a reivindicar. Veja, até o momento, os homens nunca tinham reivindicado, era nada. Mas as mulheres, como são muito reivindicativas, elas começaram a reivindicar que essa hora extra passasse a ser voluntária. Ok. Passado um curto período, 6 meses, 1 ano, as mulheres começaram a reclamar que os homens tinham mais condições de aderir voluntariamente à hora extra do que elas, porque elas tinham os filhos para criar. Mas foram vocês que pediram para a hora extra ser voluntária, para vocês não precisarem ir. Aí agora vocês reclamam porque os homens indo ganham mais do que vocês. E esse é o processo do movimento feminista. Ele está sempre reivindicando pauta sobre pauta. Um exemplo disso é o monopólio da discussão sobre a violência. Toda hora o movimento feminista está falando que a violência contra a mulher só aumenta. Ué, mas o movimento feminista não está falando sobre isso há 50 anos? Como é que só está aumentando? Não está funcionando, fecha. Não está dando certo. Então, é sempre uma reivindicação. Por exemplo, se as mulheres não trabalhavam fora de casa, porque elas eram, na minha concepção, protegidas do trabalho fora de casa, que era um trabalho distante, longe, pesado, perigoso, fatal. Então, elas eram protegidas. Elas pediram para serem inseridas nesse mercado. Receberam os empregos mais leves, o que, consequentemente, leva a salários menores. Aí reclamaram da disparidade salarial. Você está num emprego, mas aí, bom, vamos igualar as oportunidades. Aí começa a igualar a oportunidade, aí lá um outro problema, assédio no trabalho, licença maternidade 180 dias, e assim sucessivamente. Então esse movimento, ele nunca morre, porque ele vai criando pauta sobre pauta. Quando ele resolve um problema, ele cria um outro, né, sobre aquele... Então, mas os direitos, né? Os direitos, eles sempre vão aumentando cada vez mais, né? A gente chega num momento que a gente está vivendo aqui no Brasil, eu acho que no mundo inteiro, esses direitos humanos que a gente chama, ele chegou a um ponto que você já não consegue mais financiar direitos humanos para o mundo inteiro. E a gente está nesse ponto agora no mundo e discutindo as coisas. Mas você há de convir comigo que hoje em dia, se você vamos pegar uma empresa de comunicação que nós somos, hoje em dia é parelho. Se você sentar com uma mulher no escritório, que é a mesma coisa, é muito parelho. Então, ela tem a mesma condição que você, se o ambiente for o mesmo. Não estou dizendo um lenhador. Né? Pois é, mas quais eram as profissões? Isso, agora você pode ser radialista. Há 100 anos atrás você vai ser camponês. O trabalho pesado era para os homens, né? A indústria era mais bruta, tal, e não sei o quê. Mas hoje em dia é inadmissível uma mulher ganhar menos que um homem se o ambiente for o mesmo. Né? Acho que é uma base... Equidade, né, que chamam, né? Os direitos iguais. A primeira pauta e mais factual seria a Marta no futebol junto com o Neymar. Essa é a treta principal, né? Porque a gente precisa evoluir o raciocínio, né? Se a gente fica baseando toda a nossa discussão sobre o que passou, a gente não consegue evoluir. Então, hoje a discussão sobre equidade salarial, ela está pressuposta em outras coisas, que hoje a gente tem ambientes de trabalho em que homens e mulheres têm a mesma função exatamente, com o mesmo nível de escolaridade, a mesma função, no mesmo cargo, com a mesmo tanto de equipe em que você gerencia. Então, sim, a gente precisa discutir por que a mulher ganha menos, estando nas exatas mesmas condições que o homem. Que é o caso do William Bonner e da... pois então. Sim. Não, mas essa é uma questão que foi levantada, que tá ok? Mas que é bizarro, né? Porque assim, o cara tem outra função que ela no jornal e a gente sabe disso. A gente, como jornalista, sabe que ele é o diretor-chefe e os dois são âncoras, mas eles têm outras posições dentro da hierarquia do jornal que a gente conhece muito bem. Tem um tempo maior também de Exato, casa também. Tem outras correlações que você tem que fazer antes de apontar certas coisas. E daí o discurso fica muito embasado nessa coisa do eu acho que isso tem que ser, eu acho que o William Bonner tem o mesmo cargo que a Renata. E não, né? A gente tem que ir para um lugar que é o lugar da discussão, onde a gente analisa as coisas com propriedade. Então, assim, quando a gente está no movimento feminista, por exemplo, eu não sou uma pessoa especialista em ambiente de trabalho. Então, eu vou lá, tento falar com uma mina que é especialista nisso e tento olhar o que ela tem para me falar sobre isso. Porque ela, sim, está inserida nesse ambiente onde ela pode me dar um lugar
porque é um lugar onde eu consigo olhar pra coisa com um pouquinho mais de percepções que não são as minhas do dia a dia. Que é o que a gente Marli tenta do fazer. RH. É, a Marli lá, que eu dei. Ô, Marli, me ensina aí um negócio. Essa questão do emprego é o mesmo problema que o feminismo tem em quase todas as pautas. Ele parte do pressuposto que a mulher é oprimida e o homem é privilegiado. O cidadão comum, a mulher comum ou conservadora, ela vai perceber um outro quadro que, se você fala, é deboche, que é o quadro que a mulher foi sempre, desde sempre, privilegiada e não oprimida. Aí todo mundo fica chocado. Você tá falando um absurdo. Não, existe consenso sobre isso entre algumas feministas, inclusive, por exemplo, Cristina Hoff Sommers fala sobre isso, Camille Paglia fala sobre isso. As mulheres não foram oprimidas no mercado de trabalho e agora elas entraram no mercado, estão disputando por milênios e milênios de opressão. Assim que as mulheres começaram a ocupar o espaço de trabalho, foram sendo feitos reajustes quase que automáticos e até, inclusive, concessões masculinas para que elas se igualassem. Vamos pegar o exemplo da Suécia, que é um dos países mais igualitários e desenvolvidos. Lá, as mulheres e os homens tem uma inserção no mercado de trabalho parelha já, né? Ou seja, número de jornalistas e médicos. Mesmo assim, os homens pagam 64% do imposto. Que você vai verificar na prática, né? Apesar dos homens pagarem 64% do imposto, as mulheres recebem 4 vezes mais benefícios do governo. Por serem viúvas, por serem mães solteiras, e 7 vezes mais outro tipo de benefício que não tem a ligação com os filhos. Ou seja, os homens estão trabalhando mais, pagando mais imposto, e esse dinheiro está voltando para as mulheres. Esse debate do dinheiro, na verdade, ninguém quer trabalhar, todo mundo quer ganhar dinheiro, que é uma outra coisa diferente. Sim. Um ou outro trabalha por vocação. Tudo se resume ao dinheiro. Tudo. E nesse ponto do dinheiro, não importa quem ganha o dinheiro, mas quem gasta o dinheiro. E o mercado consumidor mundial, desde sempre, é voltado para as mulheres. Se as mulheres estavam há 30 anos atrás ganhando menos do que os homens, mas mesmo assim sendo 65% do mercado consumidor, elas estavam gastando dinheiro de quem? Pô, não é um baita privilégio você gastar o salário alheio? É um baita privilégio. Não, mas aí não, também mas tem uma Mas tem a Tem outras família. coisas aí envolvidas, porque o Exemplo. trabalho Então. doméstico, por exemplo, é um trabalho que não é remunerado, O homem certo? também trabalha em casa, né? Mas a Muito gente naquela sabe que época, historicamente, desse momento que você está trazendo, historicamente, quando a mulher, o cara era o cara que provia o dinheiro dentro da casa nem para que queria a mulher saber de pudesse fazer ser a nada, pessoa no que caso. gasta, a gente sabe que aí a gente está falando de uma pessoa que era fonte de renda da casa, correto? Porque as mulheres não quiseram trocar, então, Não, lugar mas- com os homens. Não, tudo bem, essa é uma segunda questão, mas você está falando desse lugar, certo? Podemos falar sobre isso. Não, mas você estava falando desse lugar, correto? Só para eu entender o seu Se raciocínio. nós formos, por exemplo, para a Idade Média, homens e mulheres trabalhavam quase igual, a mulher Não, um mas o pouco que você menos. estava falando anteriormente era desse raciocínio. Na verdade, em todas as épocas, as mulheres gastaram dinheiro alheio. Certo, exato. Mas então, se a mulher tá gastando dinheiro alheio, quem trabalhava era o homem, correto? Ele era o provedor da Mas a casa. mulher O sempre dinheiro trabalhou, alheio sim. era do homem, né? Sim. Então, se ela tava fazendo trabalho doméstico, ela também Então, tem um mas valor, isso aí, né? ó, O trabalho sim, doméstico também sim. tem valor. Então, se você Sim, faz exato. uma engenharia em que uma pessoa trabalha e outra cuida da casa, o dinheiro, então, é do casal, certo? o As dinheiro é do pessoas casal, que estão claro. ali fazendo com que a subsistência Lógico. aconteça, é um dinheiro de todo Então, mundo. mas